Ok, tá gravando. Rubens, mais uma vez, seja bem-vindo, Rubens. Bom dia. Bom dia, pastor. Desculpa o atraso. Parabéns. Vocês queriam ver o Rubens? A Deuseni queria ver a foto do Rubens. Se a Deuseni estivesse na escola dominical, domingo passado, né, Patrícia? Ela teria visto o Rubens, teria aí conversado com o Rubens. Então tá bom, vou falar mais nada. Pastor, já começou gravando para brigar comigo, é? Não, vai ficar gravando pela eternidade. Não estou brigando com você, eu estou apenas falando. Ai, Deus, isso é uma graça. Ô, Júnior Jurandir, você está me ouvindo agora, Júnior? O Júnior está até com o cabelo bagunçado, gente, ó, tentando conectar. Júnior Jurandir? KSL aí? Então, gente, vamos para a nossa aula aqui, sem perder tempo. Nós estamos estudando sobre a pedagogia de Deus na pandemia do coronavírus. Eu pedi para o pastor Delano que pudesse falar sobre esse assunto. E eu quero só fazer uma recapitulação aqui rapidinho do que nós já falamos. E é algo muito propício nós estudarmos sobre essa relação entre a pandemia e Deus. Nós estamos estudando com os jovens todos os sábados o livro do John Piper, Coronavírus e Cristo. E ontem nós falamos sobre a importância da palavra de Deus nesse momento de pandemia, né? E esse salmo de número 1, que foi o salmo que a Deuseni leu, vai falar da diferença das duas pessoas, dos piedosos, daqueles que temem a Deus, e dos impiedosos, daqueles que desprezam a Deus. E nesse momento, mais do que nunca, nós precisamos voltarmos para o Senhor, em piedade, né, em quebrantamento, nos alimentarmos da palavra do Senhor. Essa semana eu vi uma frase do Paul Walsh dizendo que muitos crentes estão fracos, estão frios, porque estão desprezando nesse momento as duas ricas fontes de alimento, que é a oração e a palavra de Deus. Então, nós vamos dar seguimento aqui sobre essa questão da pedagogia de Deus. E à medida que os irmãos quiserem participar, tá? Vocês fiquem à vontade aí para que a gente possa somarmos juntos nesse conhecimento de Deus, entendermos qual é o propósito de Deus para esse momento que nós estamos vivendo, né? Então, eu havia falado na semana passada que esse momento que nós vivemos é um momento ímpar, né? Um momento sem precedentes. Havia falado sobre a gripe espanhola, que na época da gripe espanhola no Brasil, houve aproximadamente 35 mil mortos. O coronavírus aqui no Brasil já passa de 60. Né? Então, nós já vamos aí para 5 meses de pandemia e assim, a gente percebe as dificuldades, né? A gente não sabe, a Creuzinha essa semana conversando comigo, ela falou, pastor, como é que vai ser, né, a volta aos cultos, algumas responsabilidades nossas em termos com a convenção, né, o compromisso de missões, o nosso aniversário, o aniversário da IDEV. Então, como é que nós vamos? Eu disse para ela, olha, nós vamos ter que esperar em Deus e continuar vivendo um dia de cada vez, na dispensação da graça do Senhor, né? Porque esse momento realmente é um momento histórico, é um momento também onde nós devemos refletir profundamente, né? Essas experiências que nós estamos passando, porque a verdade, irmãos, é que essa situação mudou as nossas vidas. Então, se nada mudou na sua vida ou na sua família, uma coisa está errada. E a gente consegue perceber isso em todos os aspectos. Obviamente, no que tange o nosso relacionamento, a nossa convivência com os irmãos, a gente percebe, né, essa dificuldade. A gente percebe já a questão econômica. Algumas pessoas da nossa igreja já perderam o emprego, outros tiveram diminuição de emprego. Algumas pessoas, graças a Deus, dos nossos irmãos da comunidade de fé, que fazem parte da IBEB, Deus tem guardado, tem colocado a sua mão, e até o presente momento nós não temos caso de contágio de coronavírus. Então, isso é a misericórdia de Deus sobre a nossa comunidade de fé.
Esses dias, conversando com alguém que trabalha na área hospitalar, disse que ela não sabia quanta sorte ela estava tendo, né? Porque até ela não tinha sido infectada. Eu havia dito, olha, nós estamos orando, pedindo a misericórdia de Deus e tenho crido que Deus tem guardado os nossos irmãos, tem guardado as nossas famílias, tá? Então, aqui observa que esse período é um período sem precedentes, né? E é uma experiência ímpar que nós temos que aprender muita coisa, irmãos, nesse momento, tá? Então, o coronavírus, ele mudou a realidade e eu acredito que ele vai quando passar essa epidemia, muita coisa vai mudar, já está mudando, tá? Então, e você percebe que essa enfermidade, deixa eu pedir ajuda para a Raquel, aqui que tem um caminhão bipando. Raquel, fecha aqui para mim, por favor, né? Então, a gente percebe que essa epidemia, ela mudou o nosso modo de viver, né? Então, atualmente a gente está aí nesse momento de distanciamento social, né? E algumas pessoas que a gente conhece foram infectadas, outras até já faleceram, já vieram a óbito. Então, esse afastamento, a gente percebe que a gente não quer ser infectado, mas também a gente deve entender que não é só para a gente ser infectado, mas também é um ato de amor para com o próximo, né? Com o cuidado que nós devemos ter com o próximo. E a gente percebe, ontem conversando com alguns irmãos e amigos, falando que algumas pessoas que sabem que muitas vezes estão infectadas, e essas pessoas elas não estão preocupadas com as outras pessoas. Isso aí, gente, é algo muito sério, né? A gente percebe até profissionais da área médica, da área da saúde, às vezes a pessoa está infectada, igual eu vi alguns irmãos dizendo ontem, né? Médicos que estavam com coronavírus e ainda assim indo para o hospital. A Kézia falando, né, de médico que já estava com febre e ainda assim atendendo outras pessoas. Então, a gente percebe aí a indiferença e a falta de amor para com o nosso próximo. Então, só aqui, nesses 2 slides, eu já falei algumas lições que nós podemos ter relacionado à questão da pandemia do coronavírus, né? Algo que nós já falamos na aula passada, tá? Nós falamos também na semana passada que esse vírus, ele mexeu com os ídolos, né? E ele tem revelado também as nossas vacas sagradas. Aqui está fazendo uma correlação com o bezerro de ouro, lá em Êxodo, né, no capítulo de número 20, né? Isso fica claro que a gente percebe que a pandemia, ela exerce efeito em 3 coisas populares: no esporte, no entretenimento e na prosperidade. No esporte, porque a gente percebe que o esporte é uma das fontes de lucro também do comércio, e também muitos irmãos gostam, né, de esporte. Nós até começamos aqui a nossa escola dominical brincando, falando dos torcedores do Goiás e Vila, né? Então, a gente percebe que as pessoas, aqueles que gostam de frequentar os estádios, né? Aqueles que gostam de esporte de contato, eles nesse momento estão impedidos. E a gente percebe até alguns irmãos que gostam tanto do esporte que em algumas ocasiões deixavam até de participar do culto para ir para o estádio de futebol, né? Outra coisa que a gente está muito em voga agora, que a gente consegue perceber, é relacionado ao entretenimento. E eu conversava ontem com jovens falando sobre isso, né? Esse momento é um momento que a gente tem que estar muito atento, porque a gente fica preso nessa vaca, nesse ídolo chamado entretenimento. Às vezes nós conectamos na internet, nós entramos no Instagram, no Facebook, todas as formas de redes sociais, e desprezamos muitas vezes uma mensagem de Deus para o nosso coração, desprezamos a escola bíblica dominical. Então isso tem revelado quem de fato tem ocupado o altar das nossas vidas. E a questão da prosperidade. Irmãos, é algo assim interessante. As primeiras pessoas que têm passado dificuldades financeiras a nível da nossa comunidade de fé, por incrível que pareça, são irmãos que têm dificuldade para ofertar e dizimar. Interessante essa questão, né? E Deus também está provando a gente nessa parte econômica, dessa parte financeira. Então, esse vírus,
as lições aqui, a gente percebe como ele tem mostrado o que nós temos colocado em primeiro lugar nas nossas vidas. O esporte, o entretenimento, a questão econômica, o trabalho, a prosperidade. Né? E outra coisa que a gente vai perceber é que, ao longo da existência humana, o Senhor sempre tem trazido um juízo parcial, né, como consequência dos pecados da humanidade. Eu falei isso na aula passada, e o primeiro juízo a gente percebe lá em Gênesis, no capítulo 6. Qual foi o primeiro juízo de Deus exercido sobre a criação, sobre a criatura? Gênesis 6. Dilúvio. E assim, e é triste porque o dilúvio ele veio não só sobre os homens, as mulheres, mas o dilúvio também afetou toda a natureza, a fauna e flora. Então, a natureza sofre também com a questão do pecado, né? E ali foi um dos primeiros ações de juízo de Deus sobre a humanidade. Juízo parcial de Deus, né? Começo do juízo de Deus. Por que foi parcial? Porque mesmo através do dilúvio, o Senhor, de alguma forma, lavando a iniquidade, a terra, ele não destruiu a terra, ele não destruiu a natureza. Né? Quando você vai para, ainda continuando no livro de Gênesis, você vai percebendo a questão da perversidade e da imoralidade sobre a cidade de Sodoma e Gomorra. E eu havia falado que a questão de Ló e sua família, eles estavam tão envolvidos com aquela cidade, tão envolvidos ali com o modo de vida, que foi necessário que os anjos os arrastassem para fora da cidade, fossem tirados à força. A expressão no hebraico dá esse sentido de puxar, arrancar para fora. E o coração da mulher de Ló estava tão enraizado que ela não conseguiu sair daquela cidade, né? Ela olhou para trás, então ela se transformou numa estátua de sal de incredulidade. Depois de presenciar os próprios anjos de Deus dizendo que aquela cidade ia ser destruída, depois dela ter ouvido dos próprios anjos que eles não deveriam olhar para trás, mas ainda assim a mulher olhou para trás. E a gente vai perceber depois, quando Ló e suas filhas encontram refúgio nas cavernas, porque eles estavam com medo de que Deus exercesse um juízo não só sobre Sodoma e Gomorra, mas sobre toda a terra. As filhas, a gente percebe, eles haviam saído de Sodoma e Gomorra, mas Sodoma e Gomorra não havia saído da mente das filhas de Ló. Né? Aquela questão do incesto com as filhas, a gente percebe como estava a mentalidade daquela família tão enraizada, tão mundanizada com o contexto, com a iniquidade, com a imoralidade de Sodoma e Gomorra. Então, ali Deus também exerceu um juízo parcial sobre aquela situação, sobre a impiedade. Aí, no livro de Êxodo, a gente percebe também, ali através das pragas, as pragas apontando para os egípcios e apontando também para o povo hebreu, para mostrar que não existe deuses, mas que existe apenas um só Deus. E a gente vai perceber que aquele povo, depois de ser tirado ali da terra do Egito, eles saíram da terra do Egito, mas o Egito não saíram deles. Ao ponto de Deus também exercer juízo, né? Tratar com aquele povo ao longo de 40 anos. Então, você vai perceber, isso aqui é só algumas formas de juízo parcial de Deus sobre a humanidade, conforme a palavra de Deus. Se nós formos, então, para a questão histórica, a gente vai encontrar aí pandemias, guerras, né? Uma série de genocídios, uma série de problemas que são, sim, sinais parciais do julgamento divino sobre a humanidade. Né? E esse momento, sim, é um momento de um juízo parcial de Deus. Isso vai estar mais completo quando a gente vai para o livro de Apocalipse. E a gente percebe o quê? A questão dos selos, das trombetas, das taças, ali Deus derramando o seu juízo, chamando a atenção da humanidade, convidando a humanidade para o arrependimento, ao ponto dos homens fecharem o seu coração de uma maneira tal de que eles não querem se arrepender, de que eles não querem se voltar para Deus. Então, a gente percebe que a necessidade de Deus exercer juízo, não só apenas para a questão da consequência do pecado, mas também para chamar a atenção
dos irmãos, para chamar a atenção não só dos irmãos, né, mas de toda a humanidade. Alguém quer comentar alguma coisa até aqui? Pastor, uma questão que eu vejo quando a gente olha a história da Bíblia, quando Deus está executando juízo, Deus livra o seu povo. Primeiramente, ele preparou a libertação para Noé e sua família. Depois, no caso de Sodoma, ele preparou também a libertação para Ló. No caso das pragas do Egito, Israel foi livrado. Isso. No que a gente está vivendo agora, eu não duvido, né, que Deus, ele é Senhor, que ele está no controle de todas as coisas, mas, assim, agora, o justo está sofrendo com o injusto, se isso é o juízo de Deus. Então, eu fico pensando que, talvez mais do que executar juízo, Deus quer nos levar a viver em qualquer situação, como a gente vê lá no texto de Abacuque, aquele texto famoso, né, da gente se alegrar em Deus em qualquer situação. Outra coisa que eu fico muito, muito, muito pensativa é na questão desse isolamento social, quando Jesus tocou no leproso. Então, Jesus quebrou a regra, ele, né, quebrou o protocolo, mas ele fez algo que foi primordial, e a gente tem visto que casos de suicídio têm aumentado, né, nesse tempo de isolamento. E eu fico pensando, se a igreja está certa, por um lado a gente precisa obedecer, né, às normas da vigilância sanitária, mas por outro lado, a gente vê que Jesus ele quebrou esse protocolo em função, assim, aí Jesus é Deus, a gente começa a pensar, eu sou Jesus. Jesus tocou naquele leproso e ele mudou a vida dele. Será que nós não precisamos também tocar na vida das pessoas agora como igreja? Sabe, isso tem me inquietado, esse pensamento. É muito interessante sua colocação, porque eu compreendo que é sim um juízo, não um juízo, é um juízo parcial. Né, são sinais que apontam, né, já para a consumação da justiça de Deus sobre a humanidade. E você citou o livro de Abacuque, mas é muito interessante porque Abacuque pediu para o Senhor para que Deus resolvesse aquela situação. Qual que era a situação de Abacuque? Era uma situação de corrupção, de egoísmo, de muita iniquidade. E Deus mostrou para Abacuque de que forma que ele ia trazer ali os caldeus, né, os babilônicos, para que exercesse então ali a vontade de Deus. Então, é muito interessante essa questão. O juízo está sempre relacionado ao respeito a Deus, mas também à misericórdia e à graça de Deus. E o que a gente percebe, Deus e os seus irmãos, os irmãos têm liberdade para expor também o pensamento, é que essa situação é uma situação que Deus está nos chamando a atenção. Deus está mostrando, nós estamos tão envolvidos com tantas coisas, nós como igreja, já temos dito sobre isso, nós percebemos, um dos pontos que nós vamos tratar, que essa pandemia tem mexido com a espiritualidade, a gente vai perceber uma diferença muito grande nos crentes. E a gente vai perceber também nesse momento, algo que nós não estávamos percebendo antes da pandemia. Por exemplo, algumas pessoas, elas participavam dos cultos, né, da escola bíblica dominical, porque o pai, a esposa, o cônjuge ia, o filho ia. Mas agora, nessa situação, a gente percebe que as pessoas, elas já estavam assim há muito tempo, né, sem esse compromisso com Deus. Então, é algo que eu perguntei para os jovens. Eu disse, olha, nessa pandemia, tem feito você orar mais? Essa pandemia tem feito você ler mais a Bíblia? Essa pandemia tem feito com que você sinta mais falta da comunhão dos irmãos? Então, se essa pandemia não está gerando isso no seu coração, alguma coisa está errada com a sua espiritualidade.
alguma coisa está errada com o seu conhecimento a respeito de Deus e o seu relacionamento com Deus e com os irmãos. Então, algo que eu tenho falado também na igreja, que nesse momento, mais do que nunca, nós como igreja, nós deveríamos estar chorando, clamando a misericórdia de Deus. E o que a gente percebe, é muitas vezes é um apego, às vezes a gente tem um apego muito grande à questão política. Falava ontem até a Patrícia está nos ajudando com jovens, sobre a questão Piper, o Piper vai falar sobre a esperança. Qual é a maior esperança de todas as pessoas e qual que é a maior esperança dos crentes, a maioria dos crentes hoje? Fala para mim. Qual é a maior expectativa nesse momento? Hã? Ué, como você bem falou, existe um caloroso, né? As questões políticas estão muito calorosas, mas nós, embora a gente como cidadão possa e deva exercer nosso posicionamento político, eu acredito que a nossa esperança é sempre o Senhor. Não tem nenhum homem que vai resolver. Isso. Agora, a maioria dos crentes, vamos colocar só os crentes. Aonde está a esperança e a expectativa dos crentes nesse momento? A maior parte dos crentes, na prática, vamos olhar o contexto, se você quiser ver só no nosso contexto de comunidade, tudo bem, mas um contexto de igreja evangélica brasileira. Me ajudem, onde é que está a esperança? Ué, eu não sei onde é que eles estão esperando. Hã? Tá bom. Só a Deuseni que está aqui comigo? No governo, na ciência. A maior esperança nesse momento. O que nós, na expectativa é que a vida volte ao normal, como era, e não vai voltar. Isso, não vai voltar. A maior esperança da sociedade brasileira hoje, principalmente da igreja, é que a vida volte ao normal. Por que volte ao normal? Através de quê, Johnny? É que todo mundo esperando que se descubra uma vacina, que o homem dê um jeito no que está aí. Bingo. Veja bem, a irmã foi feliz ao colocar, mas tem um problema. Deus fez toda aquela obra lá no Egito, guardando o povo, certo? Mas parece que o povo não se tocou, então foi preciso levá-los para o deserto, e lá no deserto teve que matar toda uma geração, que é para ver se a futura aprendesse, e não aprendeu. Nós estamos no mesmo barco, da mesma forma. Nossa expectativa é de o futuro vai melhorar financeiramente, vai melhorar economicamente, a vida vai voltar ao normal, o mundo vai mudar para melhor. Só que quando a gente olha a igreja evangélica, a gente percebe o fundo do buraco que a gente está como evangélicos, independente de denominação. Isso. Ou seja, é uma lástima que eu me olho e pergunto, meu Deus, cadê a minha fé? Meu Deus, eu oro, parece que está saindo da boca e caindo no chão. Meu Deus, eu leio a Bíblia, leio. Já, só na pandemia estou na minha segunda leitura. Olha só. E estou aqui me perguntando, para onde eu vou, o que eu faço? Isso, irmão Johnny, a gente sente isso porque nós estamos ligados por conta do Espírito Santo de Deus. Então, pegando o gancho aí, a maior expectativa de nós crentes, da maioria dos crentes, é a cura de uma vacina. Não é a volta de Jesus, entendeu? É a cura de uma vacina. E pegando o gancho do que o Johnny falou, Deus sempre exerceu um juízo parcial, e é muito interessante que você vai perceber que Deus guardou Ló, porque Ló era um crente, apesar da sua família ter mundanizado, mas você vai perceber que houve, de certa forma, também ali, Deus tratou com a família de Ló. Deus tratou com os israelitas ali ao longo de 40 anos. E apenas 2 entraram na Terra Prometida. Tá? Você vai perceber que esse Deus é um Deus que a matemática dele é proporcionalmente inversa, porque Deus nunca trabalha com a maioria, mas com a minoria. É algo que eu falei com o Rodrigo na semana passada aqui, quem esteve presente. Você vai perceber que na época dos juízes, na questão de Gideão, eles haviam levantado um grande exército para lutar contra os midianitas, que eram, né, como gafanhotos espalhados pelos campos. Mas Deus fala para Gideão
dispensar a maior parte das pessoas, e apenas com um exército de 300 pessoas, Deus fez a vontade, a obra dele sobre exercendo o juízo. Você vai perceber que sempre é o remanescente. Sempre não é a igreja. Tem muito a diferença de cristianismo para cristandade. A cristandade envolve todos aqueles católicos, testemunhos de Jeová, digamos assim, os cristãos, mas a cristandade, mas o cristianismo, a essência do cristianismo, aí se a gente for colocar aí em percentual, a gente pode colocar num percentual menor. Eu não vou ser louco de dizer qual é o percentual, mas a gente percebe o seguinte, a gente percebe que a igreja evangélica brasileira, muitas igrejas, muitas denominações, muitos ensinos, mas comprometimento mesmo com o evangelho, a gente percebe muito pouco, entendeu? Olha só, vamos mais, o Novo Testamento, Jesus aparece para 500 pessoas. Quantos estavam ali no cenáculo orando? 120 pessoas. Dos discípulos, Jesus escolhe 12 discípulos. Dos 12 discípulos, um traiu, o outro negou e o outro duvidou. Mas ainda assim foi grande parte. Mas a gente vai perceber o seguinte, sempre será um remanescente que envolve diretamente com Deus e com a obra de Deus. Não tenhamos essa utopia de imaginar que a igreja evangélica brasileira, de modo geral, vai se envolver com a missão de Deus. Não é assim. A missão sempre foi feita por poucas pessoas. Por isso que Jesus vai dizer sobre a necessidade de orar, pedindo ao Senhor da Seara que envie trabalhadores para a Seara. Júnior, você está aí agora me escutando? Tô, pastor, graças a paz. Graças a paz. É porque deu boró quando eu entrei, estava ruim a internet, eu não estava ouvindo nada também. Pois é, os irmãos estavam aqui orando por você, apesar de você ser torcedor do Vila Nova. Diz que nesse momento você é o mais crente, porque para torcer por Vila Nova, o Júnior falou, você caiu, né? A internet, aí o Zé Vieira falou assim, não, o Jurandir já está acostumado a cair, torcedor do Vila Nova. Falei, rapaz, o Júnior é crente, sofre, mas não deixa o negócio, está ali firme. Essa pandemia foi de Deus, pastor, porque o Vila ficou 4 meses sem perder. Ai, meu Deus do céu. Pessoal, vamos aqui. Alguém mais quer colaborar sobre esse tema, sobre essa questão dos ensinamentos? Para nós, crentes? Não? Então, vamos seguir aqui na nossa aula, tá? Qualquer momento, alguém quiser fazer alguma colocação. Ok. Então, vamos dar seguimento aqui. Já falamos sobre a questão do juízo parcial de Deus, né? Olha só, na verdade, irmãos, esse vírus, ele veio apenas dizer para a gente o seguinte, que alguma coisa aqui nesse mundo que nós vivemos está errado. Ou seja, é um mundo caído. E a gente percebe, principalmente nessa época de pandemia, como as pessoas elas têm a natureza perversa. Né? Como os nossos políticos, nesse momento, conseguem, ainda assim, roubar as leis que tramitam no Supremo Tribunal Federal, são leis que beneficiam os poderosos. Os irmãos têm uma noção, há um protocolo aí de emergência no meio médico para o uso de ivermectina, de alguns vermífugos. Aí, essa semana, eu vi dizendo que a Anvisa, qualquer agora tipo de vermífugo que está relacionado com o tratamento, que possa estar relacionado com o tratamento do coronavírus, tem que ter receita médica. As grandes farmacêuticas norte-americanas e europeias que estão envolvidas no desenvolvimento da vacina, a maioria delas estão dizendo que elas não vão abrir mão do lucro, não vão deixar de lucrar por conta da questão da pandemia. E eu estava vendo, o Júnior e a Patrícia viveu isso na pele na época do 11 de setembro, quando houve o ataque às 2 torres gêmeas lá em Nova York. E naquele episódio, os taxistas, irmãos, para você ter noção,
eles carregavam as vítimas para os hospitais sem cobrar absolutamente nada. Agora, você percebe como as pessoas... Eu falei do vermífugo, uma caixinha de ivermectina, você comprava aí a R$7, R$8, até R$10. Hoje tem lugar que a ivermectina custa R$40. Então, é algo, veja bem, o governo já deveria estar distribuindo isso aí. Né? Agora impôs uma receita. A questão dos equipamentos aí de respiradores, em alguns lugares, mais de 400% de aumento. Aqui mesmo no nosso estado, gente, tanto recurso, cadê? Aonde foi utilizado esses recursos de prevenção e também do combate ao coronavírus? Né? Então a gente percebe que alguma coisa não, muita coisa não está certa, está errado. E Deus está mostrando isso para a gente. Deus está mostrando. Quando você vai para a época do iluminismo, né, no final do século XIX, começo do século XX, os cientistas, os pesquisadores, né, a filosofia, eles diziam que, na verdade, com a modernidade, com o avanço da tecnologia, as pessoas deixariam de ser mais violentas, as pessoas elas se tornariam mais gentis. E a gente percebe que, a cada momento que passa, parece que a criminalidade, a violência humana, a corrupção, ela tem aumentado mais. Então, não é um avanço tecnológico que faz com que o ser humano tenha uma vida melhor e mais civilizada. Porque nós somos pecadores. A nossa natureza é uma natureza perversa. E se a gente for caminhar, irmãos, baseado nos nossos sentimentos, nas nossas emoções, nós acabamos conosco mesmo, nós acabamos com a nossa família e nós acabamos com as pessoas que nos cercam. Prova disso, a natureza, nesse momento, a gente percebe como não tem muita gente na rua, né? Diminuiu a poluição, até mesmo lá em Veneza, na Itália, não sei se vocês perceberam, lá até a água está mais clara. Por quê? Por conta diminuiu a degradação humana. O pecado me prejudica, o pecado me prejudica a minha família, prejudica as pessoas. Então a gente percebe que esse mundo tem muita coisa que não está certo, que não está correto. E essa pandemia traz essa lição, é uma das outras lições que ela nos traz. Ok. Bola para frente. Tá? Irmãos, veja bem, o coronavírus é um instrumento pedagógico de Deus para os seres humanos. Deus usa um inimigo invisível para ensinar lições à humanidade. Se estivermos atentos e formos sábios, observaremos que o vírus tem nos ensinado e revelado profundas verdades. Eu já tenho falado sobre essas verdades, né? Ele vai tratar da nossa fragilidade, já falei sobre isso, da nossa igualdade, nós somos iguais. Ninguém é melhor do que ninguém. O vírus não escolhe cor, não escolhe classe social, não escolhe idade, né? No começo achou que era só os velhos, mas há até a experiência de recém-nascidos que estão morrendo por conta da pandemia. Tá? Mostra a nossa falta de controle. Irmãos, nós não sabemos o que vai acontecer amanhã. Nós temos que viver um dia de cada vez. E, por fim, vai revelar aquilo que nós já começamos a tocar, que é a nossa espiritualidade. E é o que eu quero falar com os irmãos aqui sobre essas lições que nós tiramos. Tá? Veja bem, na nossa espiritualidade, períodos e aflições acabam testando a nossa fé. Ao escrever sobre isso, o apóstolo Pedro exortou... deixa eu mudar isso aqui, porque me atrapalha na leitura aqui. Em períodos de aflições, acabam atestando a nossa fé. Né? Pedro, ele disse, nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, redunde em louvor, glória, honra na revelação de Jesus Cristo.
Então, nós estamos sendo provados, irmãos. Nós estamos sendo testados. A nossa fé, ela está sendo colocada à prova nesse momento, tá? E aqui o texto vai dizer, né, a transparência, é interessante que o apóstolo compara a fé ao ouro, um dos metais mais valiosos e duradouros desde a antiguidade, né? Porém, haverá um dia no qual o valor do ouro será relativizado, mas a fé genuína sempre será de grande valor aos olhos de Deus. Enquanto nós estamos correndo atrás do vil metal, com medo de perder o emprego, nesse momento, Pedro fala aqui da necessidade de que a nossa fé ela é mais importante nesse tempo. A nossa fé ela está sendo provada, ela está sendo queimada pelo fogo, digamos assim. Né? Então, nesse momento, a nossa espiritualidade está sendo colocada à prova. Né? O Johnny disse aí, ele acabou de compartilhar conosco, que ele já está na segunda leitura da Bíblia, mas ele percebe assim aquela percepção, aquele espírito de descaso, não é isso, irmão Johnny? De frieza, de diferença. É isso, Johnny? Correto. Por quê? Porque não é só o Johnny, irmãos. É todos nós. Não é só a nossa igreja, a Igreja Batista do Evangelho Vivo. Não é só a convenção das igrejas batistas, sejam elas nacionais, brasileiras. Mas o povo de Deus, nesse momento, demonstra que a sua espiritualidade ela está frágil. É uma espiritualidade que está apática. É uma espiritualidade que está morna. E a gente vai perceber que alguns irmãos estão assim, até mesmo já mortos espiritualmente falando. E nós sentimos isso. É como se o Espírito Santo estivesse gemendo dentro de nós. Dizendo, olha, vocês estão sendo provados, estão sendo lapidados. Nós nos entristecemos quando nós percebemos que os nossos irmãos desprezam os momentos de oração. E o Espírito de Deus também se entristece. Né? Uma igreja que hoje tem aproximadamente quase 100 membros, 90 membros, está uma escola dominical participando aqui, 16 pessoas. Na verdade, nesse momento, a nossa igreja deveria estar em peso, participando, sedenta da palavra de Deus, para que a espiritualidade pudesse estar sendo fortalecida e a fé vivificada nesse momento de pandemia. Então, queridos, nós estamos sendo provados. Deus está falando conosco. Assim como o ouro é provado para ser purificado, nós estamos sendo de alguma maneira purificados também. A nossa fé está firmada em quem? O livro do Piper vai falar sobre isso, sabe por quê? Ele vai dizer, olha, com coronavírus ou sem coronavírus, eu sou de Cristo. Vivendo ou morrendo, eu sou de Cristo. A minha esperança não está numa vacina. A minha esperança não está de que o meu salário vai melhorar. A minha esperança não está de que a política vai melhorar. A minha esperança está em Cristo Jesus. Então, meu coração está em Jesus Cristo. Se o Senhor quiser me levar agora, Senhor, eu vou ser promovido. Se não, eu vou continuar aqui vivendo para Ti, contigo, com os meus irmãos. Então, queridos, a gente percebe esse sacode de Deus na igreja evangélica de modo geral e falando do nosso contexto brasileiro. Deus está provando, está testando, está de alguma forma purificando a nossa fé. Tá? Vamos lá. A verdadeira fé conecta o crente ao Senhor Jesus Cristo. Qual é a nossa esperança? Independente da situação ou circunstâncias. Por isso, mesmo em meio às aflições de uma pandemia, o crente em Cristo, tá? Ele caminha firmemente, ele caminha alegre, na esperança, na paciência, na tribulação e de forma perseverante em oração. Queridos, olha só, eu não quero acusar ninguém, não quero julgar ninguém, mas veja bem, as nossas reuniões de oração era um momento que a igreja deveria estar unânime orando. Só que também eu sei, eu não sou doido eu não tenho essa utopia achar que a igreja vai fazer isso. Se o próprio Jesus ressurreto disse para 500 pessoas e apenas 120 reuniram para orar, e nesse tempo é tempo da gente orar, gente. Olha, é o texto, as pessoas estão aí, eu coloquei uma reportagem da BBC
da BBC Brasil, falando do Pedro, que é um dos pesquisadores lá na Universidade de Oxford, e ele dorme apenas 4 horas por dia, porque ele está muito envolvido para buscar a solução, uma cura, né? A vacina. E, irmãos, eu percebi que praticamente ninguém comentou. E nós temos orado para esse tipo de pessoa. Nós temos clamado a Deus. Só o que acontece? Veja bem, mais do que torcer e pedir a graça de Deus para que o Senhor mande uma vacina, o texto de 2 Crônicas 7,14 já é o texto que vai nos mostrar aonde nós vamos buscar a cura, irmãos. Eu não tenho medo de afirmar isso, não. 2 Crônicas 7,14 diz o quê? 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, converter dos seus maus caminhos, então eu virei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Qual que é a última sentença? Sararei a sua terra. Só que para sarar a terra, tem uma parte, cabe a responsabilidade do homem e cabe a responsabilidade de Deus. Se o meu povo, está falando do povo de Deus, que se chama pelo meu nome, ou seja, que testemunha do nome de Deus. Nós levamos o nome de Deus. Está falando de quê? Se humilhar, orar e me buscar. Gente, é tempo da gente orar, é tempo da gente se humilhar. Aí o que o texto vai dizer? O Senhor vai dizer, então eu ouvirei dos céus. Antes de vir cura para sarar a terra, o que Deus vai fazer? Perdoarei seus pecados. Olha, irmãos, nós estamos sem percepção do que é pecado hoje. A nossa indiferença está muito grande, a nossa frieza está muito grande, a nossa distração está muito grande. Então, a gente percebe que Deus quer tratar conosco. A gente fica buscando a solução nos cientistas, mas nós temos a cura, irmãos, nós temos o Senhor. Amém. E se o Senhor não der a cura, melhor do que a cura, nós temos o Senhor, que é o nosso Salvador, que é o nosso consolo, que é a nossa esperança. Vivendo ou morrendo, nós temos esperança. A nossa esperança, ela transcende o coronavírus, transcende o amanhã, transcende a política. Essa é a nossa esperança. E a gente precisa se alimentar disso, irmão. De que forma que a gente se alimenta disso? É essa comunhão aqui, ó. É a leitura da Bíblia, é a oração, é preocupando uns com os outros, é indo atrás dos irmãos, é convivendo com os irmãos. Isso nos alimenta. Isso nos ajuda a manter a chama da nossa fé acesa. Amém. Estou sendo claro? Os irmãos... Cristalino. Se os irmãos discordarem, irmãos, nós estamos abertos. Eu quero ouvir os irmãos também. Por favor, alguém aí me ajude, que eu estou falando demais. Quando nós pegamos os textos sagrados, nós vamos perceber que há uma série de momentos que pandemias acontecem. Uma delas, por exemplo, é o episódio das cordonizes, quando, numa tarde, morreu 74 mil pessoas. Numa tarde lá, naquela tarde, após estar com a boca cheia, comendo carne, se entupindo de carne. Ou seja, agora resolveu o problema. Naquela tarde, houve simplesmente uma peste que matou 74 mil pessoas. Quer dizer, assusta, assusta. Só que a gente precisa entender que o mover de Deus, o trabalhar de Deus, a gente coloca muito e fica preso muito numa coisinha chamada amor, mas esquece que se Deus é perfeito, ele é justo. E para ser justo, às vezes, dói cortar na carne. Cortar na carne. Então, Deus pega o seu povo e mostra para o seu povo que tem que mudar de vida. E, às vezes, o preço pago por alguns é muito alto e a gente, hoje, olhando, não quer admitir os acontecimentos. E, Johnny, muito interessante essa colocação, porque quando você vai para o livro de Apocalipse, você percebe isso na questão da
Deus vai arrochando o negócio, Deus vai disciplinando, ele vai disciplinando a humanidade, vai disciplinando a igreja. De um momento que leve as pessoas a entender, poxa, eu sou frágil, eu sou fraco, eu sou igual aos outros, eu preciso me voltar para Deus. Eu não tenho saída. Mas aí o pecado dentro é tão latente que ainda assim a rebeldia é muito grande, que ainda assim nós queremos falar não para Deus, né? Gente, olha, e você vai perceber, eu quero até estava conversando com o pastor Delano, dizendo que nós cometemos um erro estratégico na escola dominical, estudando a carta aos Colossenses. Nesse momento, se alguém perguntasse para mim, dizendo, pastor, nesse momento de pandemia, qual livro que eu deveria me aprofundar? Qual livro que eu deveria ler todas as semanas? Que eu deveria fazer as minhas anotações nesse período de pandemia? Irmãos, nesse momento, a gente deveria ir lá para o livro de Hebreus. Porque Hebreus, o contexto de Hebreus é um contexto, apesar de perseguição, era um contexto que os irmãos estavam fracos, estavam frios. Inclusive, muitos estavam querendo voltar para o judaísmo. Aí, no capítulo de número 2, o autor aos Hebreus vai falar, gente, parece que vocês não entenderam nada, vocês estão negligenciando, vocês estão abrindo mão. Agora veja bem, Deus, ele não poupou nem o povo que tirou da terra do Egito, e aquele povo viu todos os milagres e maravilhas, e eu vou ser um pouco até colocando eu nesse balaio aí, Deus não poupou nem Moisés. Você acha que Deus vai poupar a gente? Será que o Deus lá do Antigo Testamento é um Deus e o Deus do Novo Testamento é outro? Entendeu? Então, se a gente for para o livro de Hebreus, o autor aos Hebreus vai dizer, gente, vocês estão querendo regredir, vocês estão querendo voltar, dar um passo para trás. Cuidado, não desprezem. E ele fala sobre isso, não desprezem a revelação de Deus, a graça de Deus, a misericórdia de Deus. Então, até eu estou preparando uma mensagem em Hebreus capítulo 2 que fala justamente sobre isso. Aliás, vamos dar uma olhadinha lá. Eu vou terminar a minha aula, já está terminando aqui. Hebreus capítulo 2, do versículo de 1 a 4. Como é que está aí no título da sua Bíblia? No capítulo 2. O quê? Perigo da negligência. O perigo da Negligência. Irmãos, sejamos sinceros. Eu me incluo também. Nós estamos sendo negligentes ou não? Sim. Então vamos ler o texto. Alguém lê, por favor, do versículo 1 ao versículo 4. Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? A qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que ouviram, dando Deus testemunho juntamente com eles, por sinais, prodígios e vários milagres, e por distribuições do Espírito Santo segundo a sua vontade. Isso. E é muito interessante porque o autor de Hebreus, ele vai falar que Cristo é superior. Cristo é superior aos profetas, Cristo é superior aos anjos, Cristo é superior a Moisés, Cristo é superior a Arão. Ou seja, gente, Cristo é superior ao Vila Nova, Cristo é superior ao Goiás, Cristo é superior ao Bolsonaro, Cristo é superior ao Lula, Cristo é superior à minha esposa, que hoje faz aniversário, Cristo é superior ao meu filho, Cristo é superior à minha família, Cristo é superior ao coronavírus. Irmãos, e essas coisas estão se tornando mais superiores do que Cristo. E o texto vai dizer aqui
sobre a necessidade, a gente o quê? Ó, versículo 3, 2. Porque se a palavra falada por meio de anjos se tornou firme e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós se não levarmos a sério, a minha tradução está assim, se não levarmos a sério tão grande salvação? A salvação, irmãos, ela deve exercer o primeiro lugar das nossas vidas, do nosso tempo, das nossas energias. E se isso não estiver exercendo o primeiro lugar, nós estamos negligenciando e nós estamos correndo esse perigo de recebermos o juízo de Deus. Então, terminando aqui a minha aula, eu queria ter terminado esse assunto hoje, mas não deu. A gente percebe algumas, aqui não são apenas algumas lições que o Senhor tem nos dado sobre esse momento de pandemia, tentando nos despertar, tentando fazer com que a gente leve essa sacudida. Por quê? Porque Deus nos ama. O coronavírus, olha, é até um negócio de louco falar o que eu vou dizer aqui. O coronavírus é uma declaração de amor de Deus para com a humanidade, para com a igreja. Vocês concordam com essa declaração que eu afirmei? Vou repetir. O coronavírus é uma declaração do amor de Deus, do cuidado de Deus para com a igreja e com a humanidade. Vocês concordam com isso? Ou não? Vou lá no Provérbios. A maior demonstração de amor que um pai pode dar para o filho é uma surra. Resolveu. Irmãos, concordam? Discordam? Vocês estão muito calados. Eu concordo. Rubens? Concordo também, pastor. Zé Antônio, dá a graça da sua voz aí, meu querido irmão. Zé Antônio? Ontem eu vi uma foto, assim, na nossa época que estudava, né? Uma foto do menino pulando o muro da escola. Antigamente matava aula assim. Agora o povo mata a aula hoje é assim, ó. Ai, meu Deus. Maria Helenilda, você está aí? Deixa eu escutar o som da sua voz. Eu ia começar a falar, pastor, aí eu fui negociar o trem aqui, não deu certo, mas eu vou falar agora. Mas você negociou o trem aí? Eu não sou muito boa nesse trem de tecnologia, não. Mas conseguiu negociar o trem aí? Tá. Meu jeito de falar é assim, gente, não estranha, não. Esquenta, não. O seguinte, o que eu penso sobre o coronavírus e a igreja, e de um modo geral. Eu vejo que é uma doença contagiosa, é contaminosa, é perigosa, sim. Porém, a gente tem que ter todos os cuidados, tudo bem, mas eu vejo a igreja com medo de morrer. Uhum. Todo mundo tem medo de morrer. Então, assim, quando Paulo prega que morrer para Cristo é lucro, por que eu tenho que ter medo de morrer? Está revelando a esperança, né, Helenilda? Onde é que está a esperança nesse povo? Então, quando eu fiquei internada com a Ana Vitória, eu fiquei de frente à sala do isolamento do Covid, né? E eu fui tirada de lá imediatamente, porque a Ana Vitória era da área de risco. Uhum. E eu não estava com medo. Enquanto os outros estavam com medo, nossa, você não está com medo? Eu falei, não, por que você não... As próprias enfermeiras estavam com medo, eu não estava. E eu tinha no meu coração, até hoje, eu tenho a certeza de que quem protege é Deus, e se Deus tiver de levar parte do rebanho dele em uma pandemia, ele vai levar, porque ele falou da volta de Cristo, mas ele não falou que ele ia vir e levar todo mundo de uma vez. Ou seja, esse encontro pode ser antecipado com a minha ida, em vez de eu esperar ele voltar, eu ir para ele primeiro, né? O povo tem medo de congregar, o povo tem medo de sair na rua, o povo tem medo de evangelizar, o povo tem medo de tudo. Porque a gente tem que obedecer um decreto governamental, a gente tem que obedecer a lei do homem. E onde fica a lei de Deus? Isso aí agora já está entrando em outro assunto que a gente tem que tomar cuidado também. Veja bem, a gente percebe o medo que a
a Marília Nilda falou, né? Que o medo de ir para a igreja, o medo de sair, mas a gente percebe também não só a questão de medo, porque, olha só, eu não tenho medo de ir no supermercado, eu não tenho medo de ir na farmácia, eu não tenho medo de ir no hospital, né, igual a Marília Nilda disse, mas eu tenho desprezo de participar de um culto. Eu tenho tempo para entrar no Facebook, eu tenho tempo para entrar no Instagram, eu tenho tempo para ouvir a live da banda que eu gosto, mas eu não tenho tempo e disposição para ouvir uma mensagem de Deus, que Deus está falando com a minha comunidade de fé, que Deus está falando comigo. Então, é o medo, é o desprezo, é o descaso, tá? Agora, outra coisa que a gente precisa colocar aqui é sobre a relacionada à responsabilidade também. Nós também não devemos ser irresponsáveis, né? Sabemos que Deus é soberano, sabemos que essas lições são as lições que Deus está tratando conosco, mas o que acontece? Veja bem, domingo passado, à noite, eu passei na porta da nossa igreja, meu coração fechou. Só que aí eu desci, e todo mundo sabe da Assembleia de Deus que tem, lá tem muita Assembleia de Deus, né? Tem muitos, eu não vou falar qual Assembleia. Irmãos, a igreja estava entupida de gente. Isso é irresponsabilidade. Entendeu? Então, os irmãos viram, a gente tomou uma decisão em oração, conversando com a diretoria, porque a nossa igreja também tem pessoas que são do grupo de risco, né? Então, essa que é a necessidade do equilíbrio, essa necessidade da sabedoria de Deus. Na verdade, nós respeitamos esse decreto não por causa do governo, mas nós respeitamos por causa dos irmãos, e principalmente de famílias que fazem parte da nossa igreja, cuja maioria não são crentes. Agora, uma igreja, gente, que vai fazendo culto de qualquer jeito, isso é falta de respeito com os outros. É falta de respeito com os não crentes. É igual a igreja que começa o culto 7 horas e vai acabar 11 horas da noite. Gente, muitas pessoas da igreja não são crentes, eles ficam observando essas coisas da gente. Então a gente tem que ter bom senso, tem que ter equilíbrio sobre essas questões. Tá? Mais alguma contribuição, gente, para nós terminarmos aqui a nossa escola dominical? Pastor. O Deuseni, depois o Johnny. As mulheres, as mulheres têm preferência. Obrigada. Quando você fez a pergunta, né, se a pandemia é uma bênção, né? Então, a priori eu comecei assim, a assustar. Falei, como assim? Mas a disciplina, partindo do pressuposto que a pandemia é uma disciplina de Deus, então não é assim o amor de Deus, porque a Bíblia diz que Deus disciplina o filho que ele ama. Só que o filho, quando ele é disciplinado, na maioria das vezes ele não entende isso, ele vai entender depois, quando amadurecer. Naquele momento da disciplina, ele só vai ficar a dor, né? Às vezes a revolta, mas quando ele amadurece, ele entende que aquilo era amor. Então, eu acredito que nós precisamos, sim, amadurecer, e como a Elenilda falou, a gente não temer a morte, porque a gente comumente teme ao desconhecido, mas se nós conhecemos a Deus e nós temos a confiança e a segurança de que nós vamos para Ele quando morrermos, então a morte não deve ser temida mesmo. E assim, gente, agora o Johnny vai falar. Sabe o que eu percebo? Eu percebo o seguinte, assim, quando você vai para o Marcos, capítulo 13, você depois, quem puder e quiser, leia o sermão escatológico de Jesus. Jesus, ele vai trabalhar 3 tempos ali. Ele vai trabalhar o tempo ali, daquele momento que ele está vivendo. Ele vai trabalhar um meio tempo, que é esse tempo que nós estamos vivendo, e ele vai trabalhar o tempo da volta dele. E é muito interessante porque você vai perceber, irmãos,
no sermão escatológico de Jesus, que é o sermão principal que nós deveríamos estudar. A gente às vezes vai para Apocalipse, vai para Daniel, mas prestar atenção no que Jesus está dizendo. E se você estiver atento, você vai perceber na escatologia de Cristo é que o tempo, a tendência, cada vez que passa, é ficar pior. Eu percebo, irmãos, que a próxima geração que vai surgir, eu vejo isso não nos jovens apenas da nossa igreja, mas na mocidade de modo geral. Uma mocidade, primeiro, que despreza os relacionamentos, uma mocidade que não conhece a Deus. Então, nós corremos o risco de ter um grande problema sério na igreja evangélica nos próximos 50 anos. Eu percebo isso como formador de liderança. A gente percebe as crianças, os adolescentes, os jovens, eles não oram, eles não leem a Bíblia, eles desconhecem a Deus, eles não tiveram uma experiência com Deus de salvação e também de batismo com o Espírito Santo. E se vocês perceberem, e você fazer um paralelo com a história da igreja na Europa, especificamente na Inglaterra e na Holanda, a igreja evangélica nesses lugares se perdeu por causa de uma geração. Reflexo de quem? Reflexo dos pais. E esse momento de pandemia, Deus está falando para a gente, olha, chama os filhos para o pé da mesa, lê a Bíblia com eles, ora com a sua esposa. A nossa correria não deixava a gente fazer isso. Deus está chamando a gente para isso. Deus está pedindo para que a gente alcance a nossa família nesse tempo. Então, me preocupa. E, irmãos, eu percebo isso. A situação não vai melhorar. A tendência é, depois do coronavírus, pode sim surgir uma outra pandemia pior do que o coronavírus. Tá? A economia mundial ela já está em frangalhos. Os governos estão profundamente abalados. Não sei se vocês estão acompanhando a questão da China e dos Estados Unidos. Aí tem gente falando, meu Deus, a China nós vamos nos tornar comunistas, né? Igual colocaram esses dias aí. Gente, se o mundo for comunista ou não for, não importa, se tiver que ser, vai ser. A nossa fé não está nessas coisas. E se a gente não tiver em Cristo, a gente vai ficar pelo caminho. Se a gente não renovar a nossa esperança na palavra de Deus, na oração, na comunhão, a gente vai sucumbir. A gente vai ficar pelo caminho. Irmão Johnny. Não, quando o senhor estava colocando a respeito do cuidado, do zelo que a igreja tem, e mostrando a igreja vizinha, não que está falando mal, mas a rede está aí, a rede social está aí. Uma cantora pastora que orou e declarou de público que o coronavírus não tinha poder sobre a vida da pessoa. Só que ela, cantora, morreu de coronavírus. E aí? Tá vendo? Falta de discernimento. E aí? Porque, na realidade, a coisa nós precisamos entender o seguinte, que nós também estamos sujeitos a isto. Nós também, embora sejamos filhos de Deus, e Deus está tratando não com o mundo, mas está tratando conosco, que a gente precisa ter consciência Deus não está tratando com o mundo, Deus está tratando com seus filhos, Deus está tratando com seu povo. Deus está e a gente tem que estar ligado aí. Isso aí. Obrigado, Johnny. Bem colocado. Queridos, mais alguma colocação para nós fecharmos aqui? Muito feliz de poder ver vocês. Oi? É a Creuzinha. Eu queria colocar uma situação que você falou aí a respeito de cabular a aula, do que aconteceu no domingo passado. Domingo passado, você pediu para eu orar. Só que a internet, às vezes, dá uma quebradinha na voz, e eu entendi você falando Deus Eni, porque você geralmente me chama de Creuzinha. Então, eu pensei assim, ele vai falar de novo. Aí, quando você falou, você já pediu para a irmã Zenise orar.
E aí eu fui lá e olhei e vi que a Deuseni não estava participando da aula. Então, Peraí, Cleuzinha. Peraí, o Zé Antônio tá com os meninos dele soltos ali. Pode falar. Desde onde? Começar tudo de novo? Tudo de novo. Domingo passado, você pediu para eu orar. Foi. Eu estava aqui e ouvi. Só que a internet às vezes a gente não ouve direito, dá uma quebradinha, né? E eu não ouvi. Eu pensei que você tinha falado Deuseni. Aí eu pensei, e a Deuseni não orou. Aí eu pensei, ele vai falar de novo e eu vou entender quem foi. Mas aí quando você falou, você já pediu para a Denise orar. Aí ela orou. Aí eu fui lá e olhei e vi que a Deuseni não estava no culto. Então você tinha falado para mim. Mas você sempre me chama de Creuzinha. Então, eu não orei, não foi porque eu não estava aqui. Não, Creuzinha. Eu não entendi com quem você estava falando. Me desculpa. Mas aí agora, hoje você vai orar finalizando a nossa aula, então, tá bom? Creuzinha. Irmãos, eu tô com muita saudade de vocês, tá? E eu tenho aprendido muito nesse tempo. Deus tem tratado muito comigo, tá? E o que eu peço ao Senhor é que Ele possa realizar, então, os seus planos sobre a minha vida e sobre a vida de vocês. Muita saudade da Deuseni, muita saudade do Nilton, da Jo, né? Da Ângela aí, do Eike, da nova integrante, gente. Helena. Oh, meu Deus. Poder ver a Helena, né? Orar com a Helena, abraçar. Saudade do Júnior Jurandir, né? E abraçar o Júnior. E a Marcelina. Vocês são muito importantes para nós. E eu louvo a Deus por poder estar nessa caminhada com vocês. E eu quero dizer para vocês, baseado em Efésios capítulo 4, que nós vamos chegar juntos. Nós estamos juntos. Vamos segurar uns dos outros aí. Deus nos ama. Ele está tratando conosco, porque Ele quer que a gente amadureça, Ele quer que a gente entenda os propósitos dEle. E eu gosto muito daquele texto, quando Paulo, em 1 Coríntios capítulo 13, no final do capítulo 13, ele vai dizer que a gente consegue enxergar nesse momento só uma parte. Mas vai chegar um momento que nós vamos entender todo o plano de Deus. Nós vamos nos alegrar com o Senhor e nós vamos nos alegrar com todo o povo de Deus. Amém, queridos? A Creuzinha vai orar finalizando. Deus abençoe a vocês. À tarde está sendo aí uma mensagem do pastor Delano, no livro de Efésios, capítulo 6, que você possa meditar nessa mensagem, possa colocar em prática para a sua edificação, o crescimento da sua vida. Amém? Ora, Creuzinha, por favor. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, Pai, pela presença do Senhor nas nossas vidas. Pedimos ao Senhor que o Senhor aplique a tua palavra nos nossos corações, que nós possamos aprender, Deus, que nós possamos nos achegar a Ti, que nós possamos cumprir o propósito do Senhor, que nós estejamos firmes, ó Pai, para nós cumprirmos a vontade do Senhor. Fala, Senhor, nos nossos corações, leva-nos, ó Deus, mais para perto do Senhor, que nós realmente venhamos ter uma vida, Senhor, de comunhão com o Senhor, Pai, e de leitura da tua palavra. Em nome de Jesus, o Senhor possa unir e fortalecer, ó Deus, os membros da tua igreja. Que nós possamos, ó Deus, buscar o Senhor em todos os momentos. Em nome que a de vontade Jesus. feitas nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, queridos. Obrigado. Espero ver vocês aí, tá? Na quarta-feira e no domingo pela manhã. Deus abençoe. Uma boa semana para todos. Em nome de Jesus. Precisando, meu celular está ligado. Estou aqui à disposição, tenho orado por vocês e tenho aí sentido muita falta. Deus abençoe vocês. Boa semana, fiquem em paz. Amém.